Os Cavalos Corredores foi um grupo de extermínio formado por policiais que atuavam no Rio de Janeiro durante os anos de 1990. Eles entravam em favelas e exterminavam quem se colocasse em seu caminho. E, de acordo com a polícia, também estavam envolvidos com comércio ilegal de entorpecentes e de armas. Os membros desse grupo foram acusados de envolvimento em 3 das principais chacinas que marcaram a história do Rio de Janeiro: a de Acari, Vigário Geral e a da Candelária. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tô aqui para contar essa história para vocês, tá bom? Mas antes eu gostaria de pedir o seu like, que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a violência policial e a letalidade policial no Rio de Janeiro dos anos 90, com esse grupo conhecido como Cavalos Corredores, que é um grupo que fez histórico lá, né? A gente deu uma boa pesquisada sobre isso, é um tema bastante delicado, mas a gente trouxe aqui para vocês, então prestem bastante atenção na história que a gente vai contar, porque elas têm bastante detalhes, assim, ela se aprofunda em alguns detalhes, beleza? Então, dito isso, por favor, Edu, roda a vinheta. Fala rapaziada, Dia dos Pais tá chegando aí. E você que tá vendo seu pai ficar careca, tu não quer ajudar ele não, mano? Além de parar, lógico, de encher o saco e dar estresse pro velho, fala pra ele comprar a Manual, mano. Ó a Manual aqui com nós. A Manual, galera, é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já cuidou da autoestima de mais de 100 mil homens aqui. E quando a gente fala de autoestima masculina, a gente sabe que o cabelo é uma parte muito importante para os homens. Às vezes, pessoal, um problema simples de calvície, igual que eu tinha, a gente vai deixando o tempo passar e só depois, quando isso passa a incomodar, é que nos sentimos vulneráveis e vamos procurar um certo tratamento. Eu procurei, entrei em contato no site da Manual, preenchi o formulário online rapidinho, velho, não foi mais de 5 minutos, e aí depois desses 5 minutos eu já tinha um tratamento personalizado prescrito por uma equipe médica. Muito simples, rápido e prático, sem precisar perder tempo marcando consulta, esperando horas num consultório médico ou indo em farmácias. O Edu já colocou na tela umas imagens de antes e depois dos tratamentos feitos com a Manual, e vocês podem ver que o negócio funciona de verdade, tanto em casos mais leves quanto em casos mais avançados. Os resultados ficam mais visíveis com 4 meses de uso do produto. E se você quiser ver ou comprovar comigo, tá? Faz o exercício aí, indo na página do canal e acessando os vídeos mais antigos para você ver como que era meu cabelo e como ele está hoje, ó. Dê uma olhada como a gente melhorou bastante na questão de calvície. A Manual descolou uma oferta exclusiva de 40% de desconto para quem fizer o primeiro pedido através do nosso canal. É só clicar no link da descrição, ou acessar o QR Code que está na tela e inserir o cupom 40DH. Faz isso agora, porque esse cupom é limitado, beleza? Você vai responder um questionário, receber um tratamento personalizado prescrito por um médico e vai receber os produtos em casa com frete grátis, dentro de uma embalagem discreta, e conseguir ainda, rapaziada, 40% de desconto no primeiro pedido, certo? Dito isso, vai lá na Manual, acaba com a tua calvície e vamos pro vídeo. Galera, os grupos de extermínio no Rio de Janeiro ganharam muita visibilidade a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, em que programas de rádio como Repórter Esso noticiavam que bandidos tinham perdido a vida em crimes pouco esclarecidos. Na época de 1970, o jornal impresso O Dia, um jornal muito bom inclusive, que a gente usa o acervo dele para buscar histórias para vocês que são muito desconhecidas inclusive, o Dia trazia matérias sobre bandidos famosos que tinham perdido a vida. O jornal não hesitava em publicar imagens fortes, cheias de buracos de bala nos corpos despedaçados dos caras, o que rendeu o apelido para o jornal de Pinga Sangue. E até hoje, muitos programas sensacionalistas que falam sobre violência, eles são chamados de programa Pinga Sangue, porque os caras diziam que se você torcesse o jornal, saía sangue dele. De acordo com a professora Joana Dark Fernandes Ferraz, uma professora que a gente está usando aqui como referência, vocês sabem que a gente sempre usa referências aqui e elas ficam nos primeiros comentários, então a gente sempre procura artigos acadêmicos para poder falar desses assuntos. A gente procurou agora a Joana Dark Fernandes Ferraz, ela escreveu um artigo chamado, abre aspas, do mal necessário à metáfora bélica, a lógica dual do Estado autoritário, o extermínio de criminosos que se intensificou durante a ditadura militar. Nessa época, pessoal,
pessoal, os bandidos e opositores do regime militar eram alvos de grupos de extermínio. Um grupo de extermínio, pessoal, é um grupo em que as pessoas tiram a vida das outras de forma ilegal. Quando você é policial, quando você é agente de segurança, você tira a vida de alguma pessoa em serviço, pelo exercício regular do direito, pela legítima defesa, sua ou de terceiros, mas esses caras, eles tiravam a vida das pessoas executando mesmo. O grupo de extermínio mais conhecido eram os Esquadrões da Morte, que se espalharam por diversos estados brasileiros. Dizem que eles caçavam bandidos considerados perigosos e irrecuperáveis. A maior delas, com certeza, é a Escuderie Lecoq, que a gente já tem vídeo falando deles, e do cara que deu nome à Escuderie Lecoq, que é o Milton Lecoq. Vou pedir para deixar no card para vocês. É um vídeo muito bom que a gente fez e acho que vale a pena acompanhar para entender o contexto. Bom, galera, no final dos anos de 1970, a atuação dos Esquadrões da Morte chegou ao fim e foi nesse contexto que surgiu outro grupo de extermínio lá no Rio de Janeiro, chamado Cavalos Corredores. E é sobre eles que a gente vai falar nesse momento, em cima da tese que a gente está usando e das outras referências que nós buscamos. Nós já falamos sobre esse assunto, como a gente fez um vídeo aqui sobre a chacina de Vigário Geral, mas o foco aqui hoje vai ser a formação desse grupo e como ele atuava. Pessoal, a gente fala de muitos temas delicados aqui no nosso canal, mas de uma forma educativa, de uma forma tentando passar informações e conhecimentos e divulgação científica para vocês, tá bom? É bom que a gente deixe isso claro também. Bom, os Cavalos Corredores, o nome desse grupo de extermínio, formado por policiais militares, né, atuava principalmente na zona norte do Rio de Janeiro. Esses policiais usavam de uma violência extrema em suas ações e exterminavam quem cruzasse o seu caminho, quem batesse de frente. Mas além de tirar a vida de bandidos, os integrantes dos Cavalos Corredores se envolveram até com comércio de entorpecentes e comércio ilegal de armas. Eles foram responsáveis, inclusive, pessoal, por uma série de execuções sumárias em Acari, na Candelária e em Vigário Geral, que ficaram muito conhecidas inclusive. O modo de agir dos Cavalos Corredores era semelhante ao modo de agir da Escuderie Lecoq, por exemplo. Eles sempre atiravam na cabeça e no tórax de seus alvos, não lhes dando nenhuma chance de sobrevivência, e atuavam em áreas pobres do Rio de Janeiro, adentrando em comunidades, morros e tirando a vida de quem cruzava o caminho deles. Apesar das ações violentas, grupos de extermínio como Cavalos Corredores nunca foram efetivamente reprimidos pelo Estado. Na verdade, pessoal, eles contavam com a ausência do Estado para poder agir. Na verdade, eles eram o Estado, o braço armado do Estado, né? Então eles faziam uso da força e da violência em nome da ideia que estavam limpando a cidade, ou seja, deixando a cidade menos violenta. Além disso, na hora de investigar as ações de extermínio praticadas pelos Cavalos Corredores, muitos policiais davam outra tipologia aos crimes dos seus parceiros, para não os incriminar das ações que eles tinham cometido. Mesmo com as violações de provas e com tentativa de encobrir a participação dos policiais, ficou provado que eles participaram das 3 principais chacinas dos anos 90 ocorridas lá no Rio de Janeiro, que a gente já falou para vocês, que é Vigário Geral, Acari e Candelária. Tá bom, galera? E assim, foram crimes terríveis, né? Na Candelária mataram crianças, e em Acari também. Lá em Vigário Geral, cara, os caras entraram na casa de uma família evangélica, que não tinha nada a ver com a fita. Os caras estavam orando e assim, passaram todo mundo lá dentro da casa, só deixaram uma criança. Há também suspeitas que esse grupo participaram da chacina da Nova Brasília, mas nesse caso essa suspeita não chegou a ser comprovada. A chacina da Nova Brasília ficou muito famosa porque o Brasil foi condenado no Tribunal Internacional de Direitos Humanos por conta do que ocorreu aí na comunidade de Nova Brasília. Somando as vítimas desses 4 crimes famosos, foram 53 pessoas sem vida em menos de 4 anos, sendo que 24 dessas vítimas eram menores de idade e nenhuma delas tinha antecedentes criminais. Não que isso justifique, mas muita gente fala isso nos comentários. O crime ocorrido na favela de Acari aconteceu no dia 26 de junho de 1990. A gente fez um vídeo sobre a luta das mães de Acari por justiça pelos seus filhos. Vamos deixar no card também. Lá, nesse crime, 11 jovens desapareceram depois de saírem de um sítio em Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. Eles teriam sido levados por homens que disseram ser policiais e nunca mais foram vistos na história. Em 2010, o inquérito foi encerrado por falta de provas e o crime, que ficou conhecido como Chacina de Acari, segue
sem que os corpos tenham sido encontrados ou qualquer pessoa tenha sido punido minimamente pelo que aconteceu. A da Candelária, pessoal, aconteceu algum tempo depois, na madrugada de 23 de julho de 1993. 2 carros com placas ocultadas passaram pela igreja da Candelária e efetuaram disparos contra um grupo de cerca de 40 crianças e jovens que ali dormiam. A ação resultou na morte, na execução de 6 jovens nas imediações da Praça Pio X e na execução de mais 2 jovens no aterro do Flamengo ligados a esse crime. De acordo com as investigações, a ação teria sido em uma represália de policiais porque um dos meninos apedrejaram uma viatura policial na tarde anterior, rapaziada. No entanto, há hipóteses de que as execuções aconteceram como queima de arquivo, já que alguns policiais haviam se envolvidos em grupo de extermínio e tráfico de armas naquela região e alguns jovens mais velhos atuavam como comerciantes ilegais e conheciam a ação desses policiais. A suspeita, galera, é de que esses policiais faziam parte do grupo de extermínio Cavalos Corredores. Esse mesmo grupo, Cavalos Corredores, estaria envolvido também em todos esses outros crimes que a gente falou para você, inclusive na que a gente vai contar agora, a de Vigário Geral, que aconteceu em 29 de agosto de 1993. O grupo, formado por 36 homens encapuzados armados, arrombou as casas e executou 21 moradores. Segundo relatos no processo, a chacina de Vigário Geral teve como motivação a execução de 4 policiais militares no dia 28 de agosto de 1993 na Praça Catolé do Rocha, no bairro de Vigário Geral. Nesses 3 casos, o que predominou foi a impunidade dos agentes das policiais, e a morosidade da justiça, que resolveu não investigar. Além disso, a omissão do Estado ficou muito evidente. Inclusive, um dos policiais condenados pela participação na chacina de Vigário Geral fez um desabafo que mostra bastante o lugar que o Estado ocupa, nesse cenário de criminalidade e violência policial, muito comum inclusive nos anos 90, que a gente chama de era das chacinas. Ele disse o seguinte, abre aspas, a minha culpa é a mesma que a das vítimas. Elas foram mortas porque eram pobres e faveladas. Se morassem em condomínio fechado, não teriam sido chacinadas. Eu estou sendo acusado por ser policial. A polícia militar faz o trabalho sujo do Estado. A justiça que o povo pede nas ruas é diferente da justiça dos tribunais. De acordo com a justiça, os Cavalos Corredores não eram apenas policiais fazendo justiçamento e extermínio como foras da lei. Eles estavam envolvidos com outras atividades criminosas, portanto, eles eram bandidos, tá, galera? Dizem que alguns dos dissidentes desse grupo, especificamente dos Cavalos Corredores, ajudaram a formar milícias no Rio de Janeiro, que vão ficar muito famosas nos anos 2000. E a gente tem um vídeo falando sobre a história das milícias, eu acho importante vocês entenderem também. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Bom, de onde saiu esse tem mais, a gente tá conseguindo fazer vídeo todo dia graças ao Apoia-se, ao Pix e ao like de vocês. O Apoia-se da gente começa a partir de R$2, é uma plataforma que você pode assinar, vocês nos ajudam muito de forma monetária, e aí a gente consegue produzir mais, melhor e com esses temas. Você viu que algumas falas que a gente disse aqui, alguns termos, alguns conceitos, muitas vezes não é levado, ele acaba diminuindo a monetização do vídeo e a gente não consegue nem pagar ele. Então o Apoia-se ajuda muito a gente porque é um valor monetário que vocês assinam com a gente, e a partir de R$50 no Apoia-se vocês entram no nosso grupo. Tem gente que fala, pô, eu não consigo te ajudar, consigo te ajudar com 2, 3, mas tem assinatura de R$2 também, pessoal, façam aí porque tem recompensas e tal. Por outro lado, vocês podem fazer um Pix de qualquer valor também, o valeu que vocês ajudam bastante o nosso trabalho, beleza? Não é pedindo muito, tá, pessoal, mas essa é uma forma necessária que a gente arrumou para poder manter a gente, de forma independente aqui, produzindo mais e melhor para vocês. Forte abraço, fui, valeu!